Bom, Uhum. eu vou me apresentar para vocês, assim, para quem não me conhece, né? Eu sou colorista sênior há mais de 20 anos, né? Eu já fui um pouco de outras coisas antes, que eu estou no audiovisual há 30 e tantos anos, mas eu já fui roteirista de humor, inclusive, escrevi filmes de trapalhões, e fiz um monte de coisa assim diferente. Mas já editei na Globo e tudo, e eu montei uma pequena produtora nos Estados Unidos, onde eu fazia também, além de tudo, computação gráfica, né, em 3D. Mas e eu estava avançado, assim, num nível bem avançado lá. Só que eu comecei a estudar cor há muitos anos antes disso, né? E eu gostava muito. Eu fiz inclusive curso de pintura a óleo para aprender a equilibrar melhor as cores e tudo. E quando eu estava fazendo computação gráfica, uma das coisas que eu prestava muita atenção justamente era na parte de iluminação, de cor, né, essas coisas. E aí eu comecei a me especializar nisso. E, inclusive, eu dei curso lá em Seattle sobre cinematografia virtual. Tinha uma escola lá de 3D que era muito famosa, mas eles só ensinavam 3D, eles não ensinavam você a operar o programa, sabe? Ensinavam você as coisas básicas, mas as pessoas não sabiam iluminar, não sabiam usar cor, não sabiam movimento de câmera, nada disso. Então esse curso foi um sucesso, né? E aí a partir disso eu comecei a me dedicar muito a isso. Eu comecei a pegar uns trabalhos maiores de publicidade e tudo, até que eu me transformei em colorista sênior, fazendo a cor de um programa que passava nos Estados Unidos inteiro, né? Que era sobre a revista Elle, né? A revista Elle fazia aquelas fotos de modelo, né? E de celebridades, e eles começaram a fazer um reality que, na verdade, era um documentário, né, que mostrava como era feito essas filmagens, né, não é filmagem, na verdade, sessão de fotografia, né? E aí eu comecei a fazer cor dessa série e é isso. Então, desde então, eu tenho me dedicado a isso cada vez mais, né? E sempre acompanhando essa loucura da evolução. Eu já usei vários programas diferentes, várias plataformas, né? E quando o DaVinci, eu não tinha condição de ter o DaVinci quando era muito caro. Na verdade, naquela época lá atrás, o DaVinci custava $500.000, era mais caro ainda, né? Então, eu não tinha condição nenhuma de ter um DaVinci. Então, o que eu fazia cor offline. Eu tinha um outro sistema de cor lá em Seattle e eu fazia cor offline junto com meus clientes, assim, porque a ilha custava $800 a hora para você alugar, né? Era muito caro. Então, eu fazia esse trabalho na minha ilha offline, e depois que eu estava com tudo pronto, a cor toda pronta, aí eu ia para uma ilha de cor dessas que tinha DaVinci, ou que tinha também Flame, depende do programa que a gente usava na hora, e aí a gente fazia o online, né? Quer dizer, lá e fazer pequenos ajustes para entregar para o cliente. E aí quando começaram a ter programas mais acessíveis, né, eu comecei a usar eles mesmo na minha produtora. E aí o dia que o DaVinci ficou acessível, na mesma hora eu entrei, né? Porque, poxa, era uma ferramenta que eu já usava alugada, mas eu não tinha dinheiro para ter. Então, também quando ela ficou gratuita, o pessoal até ficou assustado, muita gente muito colorista, falou que ferrou, agora todo mundo vai fazer cor, né? Mas eu não acho que é assim não, né? Eu acho que é legal todo mundo ter acesso a essas ferramentas, né? Porque cada dia, hoje em dia, então, é extremamente necessário, né? Não tem, acabou aquela coisa, até para youtuber, né? Acabou aquela coisa de você não finalizar, né? Tudo tem que ser É, finalizado, né? Então, isso que é bem legal da gente ter acesso a isso. Quanto assim ao trabalho do colorista em si, só existe um curso que eu conheço no mundo de colorista. E até pouco tempo eu não tinha, o curso que tem nos Estados Unidos. É um curso de 1 ano e meio. A formação é demorada mesmo para a pessoa que quer virar um colorista assim, fera. E eu já treinei algumas pessoas, né? Treinei, na verdade, 4 mulheres, né? Para colorista. 2 delas ficaram um tempão comigo, ainda estão comigo, sabe? E é até interessante que são duas formações totalmente diferentes. Uma veio de pintura e ela teve a facilidade enorme
de assimilar as cores, de conseguir igualar a cores, mas ela já tinha dificuldade técnica, né? E a outra já era o contrário, a outra é uma pessoa que veio de edição, então ela tinha uma facilidade e fotografia também. Ela tinha uma facilidade técnica muito grande, mas a dificuldade era conseguir justamente treinar o olho para essas coisas, né? Então exige isso, é um trabalho que mexe com os dois lados do cérebro. A gente trata com a parte técnica muito grande, porque hoje em dia a gente tem muita coisa nova acontecendo, muita tecnologia mudando. A gente tem que estar a par disso tudo, porque a gente tem que estar usando o que é de melhor e dar saídas melhores para essas coisas, né? E também a gente tem que ter esse lado artístico, né? Que é o lado que a gente justamente tem esse lado artístico da gente poder não só entender de como é que a gente cria paletas de cores para passar as emoções, que é uma coisa que eu vou ensinar no curso, né? Como também o lado da gente ter decisões artísticas que vão ajudar na os diretores, né, as pessoas que são responsáveis, diretores de fotografia, a realizar a ideia deles, né, a ideia principal deles, e que também que a gente, como tem um conhecimento muito grande, a gente pode contribuir muito com a nossa experiência também. Então é um trabalho muito colaborativo, né, quando você está trabalhando com o cliente, né. Agora, para quem está trabalhando independente, né, que isso é bem bacana também, você poder trabalhar, né, como o Francisco estava falando, né, você poder trabalhar com, com o teu próprio trabalho, fazer as tuas próprias coisas, os próprios projetos, ou fazer projetos para onde você trabalha, também é bem legal você ter esse conhecimento para você poder fazer a coisa direito, né? A gente tem muita, hoje em dia, você vai no YouTube, tem um monte de gente ensinando técnicas de DaVinci, mas se você tem que saber o que você vai pegar. Então, porque isso tem muita besteira, sabe? Muita gente falando besteira lá, e são coisas assim que eu fico horrorizado às vezes, né? Então, o legal também desse curso é que vocês vão aprender o que é legal mesmo, o que vocês podem ouvir, assim, ir progredindo, e as coisas que são realmente gente que não sabe o que está falando, né? Eu tenho acompanhado, licença aí, Paulo, eu tenho acompanhado muito os cursos da Procles, né, cara? Ah, sim, então. A Mas Proclass é mais técnica, né? Assim, a mais para você Proclass saber é as diferente. funcionalidades, né, das coisas. A Proclass é um curso que é muito legal para você aprender o programa em si, né? Você aprender a usar o DaVinci, é bem bacana. Eles são muito capazes, eles têm essa parceria com a Blackmagic, é bem legal. Mas é um curso assim que tipo você está aprendendo o manual do DaVinci praticamente, né? E aqui o que a gente vai fazer não, é uma coisa totalmente diferente. A gente vai aprender a utilização do programa na parte artística mesmo, né? A parte prática, que essa parte relativa mesmo ao trabalho de cor, imagem, como é que a gente vai enxergar uma imagem, né, como que a gente vai saber distinguir aonde naquela imagem que tal que a gente quer. Por exemplo, você tem uma imagem que tem várias tonalidades de cinza, cores, essas coisas, e você vai saber exatamente aonde que você vai mexer para conseguir o que você quer, né? Então, isso que uma das coisas que a gente vai aprender. O curso tem muita informação, sabe? E é assim, é difícil passar tanta coisa que a gente tem que passar em tão pouco tempo, né? Mas ele se divide em duas partes, né? Essa parte à distância, que são 12 horas, e tem 12 horas mais nas casas casadas, né? Que é onde a gente tem os estúdios lá, a gente tem monitoração profissional, tem o DaVinci lá, que aí a gente senta lá e vocês vão ver eu operando mesmo em tempo real e a gente vai interagir lá, quer dizer, é bem melhor do que a gente não pode fazer isso aqui, né? Então aqui a gente vai cuidar mais da parte teórica da cor, do processo, e lá, né, são mais 12 horas, a gente cuida dessa parte prática. E para poder fazer a parte prática tem que fazer essa parte teórica, senão chega lá não entende nada, né? Mas então é isso. Eu vou aqui passar algumas coisas para vocês. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu não sei se eu estou no Mac aqui, eu não sei se tem uns problemas de som no Mac, eu não sei se vocês vão ouvir o som do vídeo que eu vou passar, a primeira coisa. É até bom vocês me avisarem se estão ouvindo ou não, para eu poder depois resolver esse problema. Mas é que o Mac geralmente não passa o som do que você está vendo, mas o Teams às vezes passa. Então, eu não sei se o som vai passar ou não. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar é como é que a cor
mexe com as pessoas, como é que ela, mas mexe a um nível muito profundo mesmo, né? Então é uma experiência bem interessante isso aqui, ó. Vocês estão ouvindo o som original, não? Ah, maravilha. Não tá, o áudio tá compartilhado não, cara. Não tá, não? Tá muito baixo. Esse problema aqui é um problema, desculpa isso, mas isso eu tenho que configurar o meu Mac para poder transmitir esse som. Mas, na verdade, o que vocês estão vendo, e eu legendei, inclusive, isso aí são pessoas que são daltônicas, né? E pela primeira vez, elas estão enxergando cor com o uso desses óculos que saíram agora, né? E vocês vão notar uma coisa em comum, que quando as pessoas enxergam a cor pela primeira vez, elas ficam muito emocionadas, sabe? Todas elas. Mas não é uma questão da emoção simples, porque elas estão vendo cor. É uma coisa que mexe muito com elas, sabe? Elas começam a chorar, assim, e tem umas até que elas ficam meio desesperadas, assim, porque você está atingindo uma parte do cérebro que eles não atingiam antes, sabe? Eles não usavam antes, na verdade. A pessoa daltônica, por ela não enxergar a cor, ela não está usando essa parte do cérebro que a gente usa. Então, isso é uma coisa que vocês vão ver em comum aqui, ó. Todos eles ficam super emocionados ali quando enxergam a cor. E é um negócio incrível isso, né? Eu não preciso nem passar tudo aqui, porque é um vídeo comprido, mas na verdade a gente vai ver que todas as pessoas ficam extremamente emocionadas. Olha lá. E não tem uma que não fica emocionada, né? Então, por que acontece isso, né? O nosso cérebro, né? Ele é dividido em dois hemisférios, né? E cada hemisfério é responsável por algumas coisas, né? Então, o nosso lado esquerdo, hemisfério esquerdo, é o hemisfério que trabalha com a parte. Por isso que eu falo que o trabalho colorista usa os dois hemisférios, né? Ele trabalha com a parte técnica, né? Simbólica, lógica, de raciocínio, ordem, objetiva. É aquela parte do trabalhador ali que vai direto ao ponto, né? Já o lado direito é o lado que é responsável pelas nossas emoções, pelas cores, pela arte, pela criatividade, né? Então, como tem esse slide aqui mostra, como é que o nosso cérebro vê cor? Como é que ele enxerga cor? A cor, na verdade, ela não é o objeto, isso eu vou cobrir no curso, ele não emite cor. Nada na natureza emite cor, a não ser que você tenha uma luz que emita aquela cor, mas tudo que você enxerga, você vai ver, por exemplo, aqui atrás, eu tenho vocês viram que eu tenho uma luz meio laranja, outra luz azul ali. Então, aí o que vocês estão vendo, na verdade, não é a luz em si, a luz absorve todas as cores e ela reflete só as cores que você está vendo. Então, tudo que a gente enxerga é isso. Você está vendo um carro vermelho, na verdade, ele está absorvendo todas as outras cores e ele está refletindo só o vermelho. Então, a cor ela é feita dessa maneira. Como é que a gente enxerga a cor? A luz entra pelo nosso olho, a nossa retina ela é um receptor RGB. Isso é muito interessante. Por isso que a gente usa RGB no sinal de vídeo. Na verdade, é porque a gente enxerga em RGB, né? Então, a nossa retina, ela na verdade tem sensores também para luminância, que a gente chama de Y, né? Então, ela enxerga a luminância, né? Do escuro até o claro, e ela enxerga as cores divididas em RGB para poder formar todas as cores. Então, a retina transforma isso em impulso elétrico, o nervo óptico leva isso para o tálamo, e o tálamo leva isso para o córtex visual. Então, essa parte aqui de trás do cérebro, que é o córtex visual, ela recebe essa informação das cores e ela vai mandar isso para os lados, para as regiões do cérebro que são responsáveis por certas coisas. Então, por exemplo, aqui a gente vê que aqui em cima é a parte responsável pelo como,
aqui já no meio seria o que, e aqui é responsável por onde, né? Isso significa o quê? Que você é afetado de acordo com as cores nessas regiões específicas. Então, as cores te passam essa sensação de como que o negócio é, o que é e onde é, sem contar as emoções básicas, né? Então, aqui a gente tem que isso são estudos, né, mesmo científicos, que mostram quais são as áreas ativadas do cérebro pelas cores e qual o comportamento. E isso é uma coisa que os especialistas em marketing usam muito, né, para atrair assim, os consumidores, e a gente usa como colorista, claro, também. Então eu vou nesse sentido horário, começando do laranja, né? Então, o laranja, ele ativa a parte do cérebro que é o sistema de recompensa, que responde pelo prazer e necessidade de repetição da experiência prazerosa, né? Então, ele dá a sensação também de mudança, expansão e dinamismo. O laranja também é responsável por fome. E como ele é responsável assim por essa coisa do prazer, as cadeias de fast food usam muito laranja, né? E usa laranja porque eles querem que você sinta prazer, né? E querem que você tenha fome e tenha vontade de ir lá, mas ao mesmo tempo, o laranja sendo uma cor quente, ela é uma cor que te induz a rapidez, né? E então isso é uma coisa boa, porque essa coisa de dinamismo, porque faz com que a pessoa também não queira ficar conversando na casa de fast food o tempo todo. Ela come e já quer ir embora, né? E ela nem sabe às vezes por que está acontecendo isso, né? O rosa, ele age nesse tegmentar ventral, que controla a sensação da recompensa pela saciedade de fome, sede e sexo, né? Então, um tom claro da ideia de inocência, que também tem isso, a claridade ou a escuridão da cor em si, ela muda um pouco o efeito dela na gente, né? Então, um tom claro da ideia de inocência, o tradicional feminilidade, rompimento de preconceitos, e o pink, o desejo de iniciar ações individuais. Por isso que as comédias românticas usam muito rosa, porque ele justamente dá essa sensação de inocência, de feminilidade, de coisa leve, né? Então o rosa é uma cor que é muito assim, né? O amarelo já age na parte do sistema de recompensa do cérebro. Ele passa a mensagem de transparência nas negociações ou no objetivo do lucro. Combinado com outras cores, significa credibilidade. Vocês vão ver, por exemplo, pega certos bancos, eles misturam muito o azul, que passa seriedade, que passa uma coisa que você pode confiar, junto com o amarelo também, porque o amarelo dá passa essa coisa de lucro, né? E tudo. O amarelo também, dependendo do tom, é uma cor interessante que passa essa coisa da jovialidade, da amizade e também da loucura. No Iluminado mesmo, tem do Kubrick, né? Quando o Jack Nicholson enlouquece, ele começa a quebrar a porta com o machado, o Kubrick deixou aquela sequência toda amarela para passar mais essa sensação de loucura, né? O cinza, ele age na parte do cérebro que regula a distribuição de dopamina, né? Que é esse neurotransmissor relacionado ao prazer, né? Então, a expressão da neutralidade pode representar indecisão e ausência de energia. Sabe? Então, se você tira bastante a saturação, às vezes, de uma determinada cena, você está justamente lidando com essa parte. O verde age no córtex pré-frontal, que é ligado às decisões, pensamento abstrato e criativo, né? É uma cor associada justamente à criatividade, afetividade, capacidade para conexões emocionais e julgamento social. Ele remete à natureza, transmite frescura, harmonia, equilíbrio, reforça a ideia de ponderação e coerência. O verde é uma cor que acalma, né? Por isso que o verde claro, principalmente verde claro, por isso que os hospitais geralmente usam verde claro nos quartos, porque é uma situação tensa, a pessoa está internada, está doente, então aquele verde claro acalma não só o paciente, como também acalma os parentes, as pessoas, os amigos que estão lá acompanhando o paciente, né? O marrom, ele age no sistema límbico, né? Que responde pelas emoções também, e é uma cor pesada, sugere conservadorismo. Então, toda vez que a gente vê um marrom, a gente tem essa sensação de uma coisa pesada.
Inclusive, eu já trabalhei fazendo cor de muita campanha política, né? E uma vez eu fui fazer a cor de um depoimento de um político e o cara me aparece no estúdio com uma gravata marrom. Aí eu falei com ele, pelo amor de Deus, não uso isso não, porque isso passa uma péssima imagem, né? E ele não tinha outra gravata, né? Só tinha marrom. Então eu usei uma ferramenta do DaVinci que você pode alterar só uma cor, né? Para transformar essa gravata em azul, que passa credibilidade, né? É tudo manipulado, né? A gente faz muita maldade, né? No bom sentido. O branco, córtex cerebral esquerdo, é responsável pelo pensamento lógico e pela competência comunicativa, né? Ele sugere pureza, impressão de luminosidade, transmite ideia de frescor e calma, combinado com outras cores, proporciona harmonia. Não é à toa que a bandeira da paz é branca, né? Ela que sugere assim realmente a pureza, assim, né? Coisa honesta ali, né? Então, estamos com bandeira branca porque a gente quer entrar em paz. O roxo, ele é ligado ao planejamento de ações, movimento e ao pensamento abstrato. Ele pode remeter a mistério e também relaciona com calma e sensatez. O roxo é interessante porque essa coisa do mistério, tem muito filme o próprio Avatar, por exemplo, é um filme de ficção que usa muito roxo. O roxo, ele era uma cor que era muito rara de obter antigamente, né, na Idade Média. Então, a realeza usava o roxo para mostrar que eles tinham um certo poder, né? Então, é uma cor que é bem interessante, assim, quando a gente usa também. É uma cor que também pode ser muito usada para eroticismo, sabe? Ela funciona muito bem para isso. O vermelho, também atinge uma área do cérebro relacionada ao prazer, emoção, dinamismo, sexualidade, virilidade, masculinidade. Em relação ao consumo, pode estimular, no caso de alimentos, ou evitá-los, né? Não é à toa que a Ferrari, por exemplo, a cor preferida é o vermelho, porque vermelho sugere velocidade, né? Dá essa sensação. A maioria dos carros esportes, né, gostam de vermelho por causa disso. Só de você olhar, você já vê que aquele carro é rápido, né? Se você pegar e fizer uma Ferrari azul e botar do lado uma vermelha, você vai achar, não, a vermelha corre mais, né? E dá essa sensação. E outra coisa que é uma curiosidade, eles usam vermelho no tapete vermelho para acelerar as pessoas, porque eles não querem que as pessoas fiquem parando ali toda hora. Então, eles colocam vermelho ali para as pessoas andarem rápido, né? O preto regula o comportamento sexual, agressividade, medo, memória, emocional, sugere mistério, curiosidade ou superioridade, além de nobreza e distinção, né? O preto, se a pessoa se arruma, né, se veste de preto, dá aquela sensação de nobreza, né, e tudo. Mas é uma cor que a gente também pode usar para passar medo, essas coisas. A gente usa muita coisa escura, né, dá medo, né? A gente tem medo do escuro, né? Então, também a gente pode usar para isso. E azul, ela tem também um tom escuro, ela relaciona-se ao poder. Mais claro, ela provoca sensação de frescor e higiene, está ligada à produtividade e sucesso. Geralmente, é outra cor que os bancos adoram usar, né? Também é o azul. Se você pegar, por exemplo, as cores do Itaú Personalité, né? O azul e dourado, quer dizer, você passa essa mensagem. Você pode confiar o seu ouro à nossa capacidade, né, profissional. Então, o azul é muito usado também em filme de ficção científica, porque como é uma cor que também dá essa sensação de que é uma coisa de, de produtividade, de coisa que se associa à ciência também, né? Então, isso aqui são alguns dos efeitos assim, básicos das cores que tem, né? E aqui, essa outra é uma coisa parecida, mas a cromoterapia justamente se utiliza dessas cores, né? Então, vocês vão ver que é muito parecido com o que eu falei agora, né? O vermelho ele aumenta a disposição física, né? O laranja ele combate o cansaço físico e emocional. O amarelo estimula o sistema nervoso central. O verde auxilia no tratamento para insônia. Isso é outra coisa interessante. Muita gente acha bonito pintar o quarto de laranja, quarto de dormir, né, de laranja ou de vermelho, e depois fica reclamando que não consegue dormir, porque essa cor estimula muito, né? Agora, se você pinta o teu quarto de verde clarinho, né, aí você já se sente mais tranquilo, né? O azul, engraçado, na cromoterapia, auxilia o tratamento para enxaqueca, né? O roxo alivia os sintomas de estresse, né? O cinza reduz a ansiedade,
O rosa, né, que a gente está falando, né, que é bem leve, né, ele promove a sensação de bem-estar. E aqui tem um outro vermelho que estimula a situação, a circulação sanguínea, né? Então, aqui, mesma coisa, né? Energia, o vermelho, energia estimula o metabolismo, o laranja é antifatiga, o verde, claro, estimula a digestão. Agora tem uma coisa que é engraçada também, né? O verde é sempre ele estimula a digestão também, até porque na natureza, né, tem muito vegetal, assim, que é cor verde, então a gente associa, né, o verde a uma coisa gostosa de comer, né? Mas o azul quase não existe na natureza para comida. Então, a gente deve evitar usar azul quando você está tratando cor de comida. A gente geralmente não usa prato azul, por exemplo, porque o azul, na verdade, ele remete às vezes até veneno. O verde remete a veneno, inclusive. Vocês vão ver no curso, eu vou mostrar exemplo disso, né? Mas aí o verde, no caso, é um verde diferente. Não é esse verde clarinho que estimula a digestão, não. É um verde mais forte, né? Assim. Então tem um tom de verde, né, que acalma e induz ao sono, equilibra a harmonia. Esse azul diminui a ansiedade. O roxo, serenidade e tranquilidade. E é isso. Então aqui eu vou mostrar um outro vídeo, que infelizmente está sem som, porque o som é bem bacana, mas esse vídeo vai mostrar assim como é que as cores são usadas em vários filmes assim para passar as emoções, né?
É bem interessante, né? Outra coisa também, a gente sabe que existe essa coisa de temperatura de cor, né? Você tem as cores mais quentes e mais frias, né? E isso também afeta o que você vai, a temperatura que você quer passar também, né? Então você vai ver um filme, por exemplo, que é passado no lugar frio, geralmente as cores são, eles usam muito azul, né? Azulado, porque o azul é uma cor fria, né? E se você está querendo passar a sensação de calor, você usa geralmente o vermelho ou o laranja, que são cores quentes, né? Então, assim, essa aqui é o resumo mais ou menos do curso, né? A primeira parte, a parte teórica, né? Então a gente vai discutir o que é a cor, né? A cor aditiva comparado com a cor subtrativa, o conceito por trás do círculo de cor usado nos programas de cor, que é essa coisa que a gente vê no DaVinci, vê em todos os programas. Isso tem uma razão de ser, né? Fala Lift Gamma Gain, que é a base da gente trabalhar, né? Que o colorista trabalha. O lift são as sombras, gama as médias e o ganho as altas luzes. Os diferentes tipos de log, Rex 9, que a gente tem que hoje em dia lidar muito com isso, o pessoal filma muito em log. Também vou explicar por que se filma em log, né? Qual o efeito que isso dá. Como usar os instrumentos para avaliar o sinal e aplicar melhor a cor. Os instrumentos que eu digo são instrumentos de medição, né? O monitor de forma de onda, o vectorscope, são instrumentos que a gente usa para a gente poder avaliar o sinal e aplicar melhor a cor, né? E equilibrar melhor a imagem, né? A gente vai ver como é que a gente equilibra uma imagem para deixá-la neutra e discutir a diferença entre correção de cor e color grade e também o uso de LUT, que é uma coisa que é meio controversa, sabe? Para um colorista profissional. Mas eles têm suas horas de usar, suas horas de não usar e os efeitos colaterais que o uso de LUT traz. Eu acho que LUT é uma coisa muito legal, assim, para você fazer coisas rápidas, assim, você tem que, por exemplo, fazer se você trabalha com um evento de casamento, por exemplo, é ótimo usar LUT porque vai te fazer uma coisa ali rápida, mas não é uma coisa que você usa para cinema, geralmente para você fazer uma coisa muito profissional, porque ele tem uns efeitos colaterais que eu vou falar, vou mostrar para vocês, na verdade, né? Harmonia de cor, né? Como avaliar e criar paletas, como é que você vai justamente escolher que cor geral você vai usar para você passar melhor a emoção desejada para aquela cena, né? A gente vai ver como é que os grandes mestres da pintura influenciaram a gente na fotografia, como é que eles influenciaram a gente na iluminação, porque o que acontece é o seguinte, o colorista, na verdade, essa é outra coisa que é uma coisa que às vezes é meio errada, as pessoas acham que o colorista faz parte da equipe de edição, não é. O colorista faz parte da equipe de fotografia. Nós trabalhamos diretamente com a equipe de fotografia e a nossa função é melhorar a fotografia. É justamente a gente poder pegar aquela visão do fotógrafo, né, e do diretor também e poder melhorar ela, dar um polimento, sabe? Pegar uma coisa, por exemplo, que é difícil de fazer às vezes no set e você pegar e melhorar aquilo ali para você passar para você conseguir, vou dar um exemplo, por exemplo, você fazer sombra no set é uma coisa muito mais demorada, às vezes, que você iluminar, você ficar fazendo sombras. E para a cor é muito fácil para o colorista fazer sombras. Então, o fotógrafo, sabendo disso, ele já sabe que a gente pode marcar, começar a sombrear aquela imagem toda, esconder certas coisas e realçar outras, né? Quer dizer, uma passagem final que a gente vai aprimorar as cores. Então é isso, a gente trabalha com equipe de fotografia. Não é com a equipe de edição, embora a gente trabalhe no final, né? Nós somos os últimos a botar a mão no material. E isso também envolve uma responsabilidade danada, né? Então, nessa coisa da gente mexer aprender com os mestres da pintura, a gente também vai aprender como é que a gente mistura as cores digitalmente como elas fossem tintas.
Porque a gente estudando esses mestres, a gente entendendo de fotografia, isso que é importante a gente entender de fotografia, a gente vai poder melhorar justamente a imagem manipulando direito as cores, né? A influência psicológica das cores nas pessoas, né, que a gente começou a mostrar aqui por alto, a gente vai se aprofundar muito nisso. Então, como é que a gente pode transformar uma cena em algo alegre, sinistro, aterrorizante, etc. É engraçado, às vezes você pode pegar, por exemplo, uma mulher que está ali em cima de um montinho, por exemplo, do lado de fora. E você pega um cara que está caminhando, ela está de costas para ele e está caminhando na direção dela. Dependendo de como você usa a cor, você pode passar uma sensação muito boa de que aquele cara está indo lá, né, porque o cara gosta dela, ou você pode passar a sensação que aquele cara é um serial killer, né, que ele está indo lá para matar ela. Então, o uso das cores também, ele dá a sensação nesse sentido. A gente também vai falar sobre dia por noite, que é uma coisa que se faz muito, né? Você às vezes filma de dia para parecer que é de noite. Então, como é que a gente faz isso, né? Eu vou mostrar para vocês algumas técnicas de como você pode transformar um dia numa imagem noturna, né? Usando as cores e iluminação para realçar o foco de atenção numa imagem, como é que a gente pode focar mais a atenção, né? Usando, né, o processo de tratamento de cor, como é que a gente reenquadra as imagens, que também é uma coisa que acontece muito. Às vezes você pega um material que foi filmado e você precisa reenquadrar uma imagem, você precisa acertar certas coisas, né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente anima as funções, né? Que o DaVinci, quase tudo do DaVinci você pode animar, e você pode criar animações, inclusive, que são bem interessantes. Essas câmeras modernas, elas têm muita latitude, né? Então, antigamente, as câmeras que tinham menos latitude, você estava filmando num lugar claro, por exemplo, você ia para um lugar escuro, você tinha que mexer no diafragma, toda hora você tinha que ficar mexendo. Mas as câmeras modernas, que tem 14, 13 stops de latitude, você não precisa fazer isso toda hora. Então, você pode animar essas mudanças de intensidade de luz dentro do DaVinci. E aí isso não só poupa bastante, né, na hora da filmagem, principalmente documentário, assim, que é feito na correria, né? Esses documentários tipo guerrilha, você pode acertar essas coisas no DaVinci e fica totalmente imperceptível quando você anima uma mudança de luz, né? E você pode consertar coisas também, porque às vezes você tem um fotógrafo que fica nervoso ali e mexe no obturador na hora que não é para mexer e dá um pulo na imagem, você pode consertar isso também. A gente vai aprender como simular o mundo real na criação e substituição de céus, por exemplo. Como é que você troca um dia que estava nublado e você transforma num dia ensolarado, né? Ou ao contrário, se você quiser, né? Como é que a gente altera essas condições climáticas e tudo, né? E, por último, nesse primeiro módulo, a progressão das palhetas durante um filme. Quando você faz um filme, assim, um filme de dramaturgia, por exemplo, você não cria uma paleta geral e você usa ela no filme inteiro. Você vai usando ela, vai mudando ela de acordo com o que está acontecendo. Então, você tem sequências que você vai usar um determinado padrão de cor e outras você vai usar outro tipo de cor. E tem filmes que você usa progressivamente. Tem um filme, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês como exemplo prático, que ele começa cheio de esperança e a pessoa vai perdendo esperança conforme passa o filme. E eu fui tirando a saturação desse filme e fui esfriando também ele conforme ele vai progredindo. E você não repara nisso direito, né? O público não está preocupado, né? Aliás, o nosso trabalho está bom, as pessoas nem percebem, né? Mas aí passa claramente essa sensação de que a esperança vai sumindo até que ela desaparece de vez no final do filme, né? Então eu fiz os trabalhos usando cor, né? Então a gente também vai ver como é que a gente pode entender melhor a intenção da fotografia e da direção de arte, que é muito importante também a colaboração com esses departamentos. E escolher o estilo para o trabalho.
Isso é muito importante pelo seguinte, a gente trabalha também direto com a direção de arte. No mundo ideal, né, nos filmes de mais alto orçamento ou nos filmes de baixo orçamento que as pessoas tenham um cuidado maior com a elaboração do filme, o ideal é o colorista começar a participar das reuniões na pré-produção. Quer dizer, a gente já vai conversar com a produção e conversar com todo mundo que está envolvido, e principalmente com o pessoal da direção de arte e fotografia, porque se você tem um filme, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, assim, que é bem típico de uma coisa errada. Você está fazendo um filme, por exemplo, foi um filme de violência que eu peguei e não teve um cuidado assim com essa direção de arte, e aí a cena assim que o cara vai assassinar a outra pessoa, eles filmaram com fundo laranja. Então, que é uma coisa que dá energia, assim, uma energia positiva. Então, eu tive um trabalho danado, que era tudo escuro, para eu tirar esse laranja, para poder escurecer, deixar uma cor fria ali, porque uma cor quente estava toda errada, né? Então, é muito importante a gente conversar com a equipe de direção de arte, né? E outra coisa, a gente também a gente trabalha com várias câmeras diferentes, né? Com todas as câmeras, né? Então, o colorista também, com a fotografia, ele pode aconselhar que tipo de câmera ser utilizada, porque muitas vezes, principalmente em projetos de mais baixo orçamento, muitas vezes o fotógrafo acaba escolhendo uma cor, ou a produção, às vezes, né, baixo orçamento, escolhe uma cor, uma câmera que não está nem um pouco adequada àquele tipo de trabalho, sabe? Então, a gente sabe quais as câmeras que são boas, como é que elas se comportam, quais as câmeras devem ser usadas para determinado tipo de trabalho. Então, é muito importante essa nossa colaboração para sair uma coisa bem feita. Eu vou dar um exemplo aqui de um filme, não sei se vocês viram O Porteiro, essa comédia, então, O Porteiro eu fiz a cor e finalização, né? O Porteiro, o diretor, o Paulo Fontinelli, ele sempre filma com Alexa, né? Esses filmes maiores dele. Só que ele foi filmar num período de campanha política. Então, o que aconteceu? As câmeras estavam todas tomadas, ele só achou uma Alexa disponível no Rio, ele precisava de 2 câmeras. Então, ele chegou para mim e falou, pô, eu vou alugar 2 Reds. Eu falei, não, se você está acostumado com a Alexa, esse aqui é o look da Alexa, você pega 2 Blackmagic. E ele ficou olhando para minha cara e rindo. Eu falei, porra, cara, eu tô acostumado a usar a Alexa, cara. Pô, vou usar Blackmagic, câmera barata. Eu falei, cara, aluga uma câmera da Blackmagic, faz teste de imagem e traz aqui na ilha para você ver. Porque eu tô acostumado a lidar com ela, né? Eu sei o que ela entrega, né? E quando ele chegou na ilha, ele ficou chocado. Ele falou, porra, cara, essa câmera é maravilhosa, eu não tô acreditando na imagem que eu tô vendo. E ele acabou rodando o filme com 2 Pocket 6K. Então, assim, como a gente sabe como é que as câmeras se comportam, a gente pode realmente aconselhar o uso de certas câmeras ou não. É importante a gente estar sabendo. Então, nosso trabalho também envolve isso, né? Porque a gente tem essa experiência, né? Então, no modo prático... Ô Paulo, Pode falar. Só uma coisinha. Você também vai dar uns toques assim de variação de luminância, cara? Sim, sim, com certeza. Isso é bem comum, assim, né, de acontecer e às Sim. vezes ali tem coisas que são difíceis de corrigir, né? Difícil não Exatamente. é, mas falta técnica ali para fazer. Então, essa coisa de você poder animar qualquer função do DaVinci é justamente isso. Se você sente que tem uma mudança ali de cor, de luminosidade, no caso, você está falando, sabe, caiu a luz, por exemplo, né, você está filmando. Aliás, tem isso, né, uma das coisas que a gente faz é, é você manter a ideia de que aquilo aconteceu no tempo real da história e não no tempo da filmagem. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma vez um vídeo era um vídeo de música clássica, tinha várias músicas, foi até o César Moraes que fotografou também, e a gente
A gente foi filmar ali no MAN, ali em Niterói. Quem conhece sabe que é um museu lá que é todo de vidro, do Niemeyer, que ele tem vista para o Rio de Janeiro. A vista é linda. Então a gente fez várias passagens. A gente tinha 4 câmeras, mas a gente fez 4 passagens para cada música, para parecer que a gente tinha 16 ângulos diferentes. Ficou muito legal. Só que o cellista, né? Ele veio de Nova York e quando ele chegou no Rio caiu uma árvore no caminho do aeroporto para lá e ele atrasou a beça. Então ele chegou assim já no meio da tarde, meio para final da tarde, e a gente teve que correr para filmar. E como a música ela é editada de acordo com a música em si, o, a gente teve que misturar cenas totalmente desconexas em termos de luz. Então, chegou ao extremo de você filmar uma música que está começando com a tarde ali, tá tudo azul o céu, e você cortar para o pôr do sol mesmo ali, tudo laranja, e você cortar de volta para o azul. E aí eu tive que pegar e igualar isso tudo para parecer que tinha uma progressão. Aproveitei essa coisa, né, do entardecer para criar uma progressão. Só que essa progressão foi totalmente artificial, porque eu tive que corrigir essa mudança de luz de acordo com o que ela ia acontecendo, mas não né, na cronologia real. Outra coisa que é muito comum em cinema, você começar a filmar uma sequência que se passa em 2 minutos e você demora a tarde inteira para filmar. Então, quando você começa a filmar, o sol está numa posição, a temperatura de cor está uma coisa, e quando você termina no final da tarde, antes de, obviamente, de ter um pôr do sol, mas assim, no final da tarde, a cor já tem outra temperatura de cor, a luz já está diferente, então a gente tem que fazer isso, a gente tem que parecer que aquilo aconteceu em 5 minutos, em vez das 5 horas de filmagem, né? Então, isso aí a gente vai cobrir sim. Então, no modo prático, a gente vai lidar com como é que a gente trabalha com os espaços de cor expandidos, né? Que a gente tem hoje em dia no DaVinci, a capacidade de a gente trabalhar com ACES, o Wide Gamut do DaVinci, outros espaços de cor que a gente pode utilizar, né? E também como que a gente escolhe o espaço de cor correto para cada trabalho e workflow. Isso é muito importante. Isso é uma coisa, por exemplo, que é uma das coisas que eu vejo no YouTube que eu fico assim, cacete, a pessoa está ensinando esse negócio e as pessoas estão achando que é para usar em tudo. Você vai escolher o tipo de trabalho para cada workflow, né? O tipo de espaço de cor, o tipo de trabalho que você vai ter. Então, eu já vi até gente em fórum aqui falar, não, a gente tem que usar ACES para tudo. ACES não é feito para isso. ACES é feito por um tipo de trabalho específico. Ele é ruim para você usar para esse tipo de trabalho. Então, a gente vai discutir justamente cada tipo de espaço de cor que a gente deve usar para cada tipo de trabalho. Sabe? Outra coisa, a gente vai falar da estrutura e organização dos nodes, né? Aquela coisa que o DaVinci é todo feito com node na cor. Nós temos vários tipos de node, né? O grosso que a gente usa é o serial, mas a gente vai aprender como é que usa o paralelo, layer node, outside node, splitter combiner, como é que você junta todos os nodes para criar um compound node, e aí você pode fazer a cor em cima de tudo. Quer dizer, isso tudo são coisas. O Node é bem interessante, é uma das ferramentas bem legais que diferencia o DaVinci dos outros programas de cor. Você vai pegar um programa de cor, por exemplo, que nem o Baselight, que é um programa também concorrente do DaVinci, que a Globo usava, né? Acho que agora a Globo está usando o DaVinci, mas alguns estúdios usam o Baselight e tudo. E a diferença é que o Baselight é por layer, que nem você trabalha com After Effects, com programa de edição mesmo, né? Só que o Node ele dá muito mais poder para a gente. Ele é estranho para quem nunca usou. Você está trabalhando, você não trabalha com ele, trabalha com aqueles módulozinhos, mas o Node ele te dá uma série de versatilidade que a gente vai ver como é que a gente pode tirar vantagem disso, né? O Fusion mesmo, assim, eu tenho uma certa dificuldade em mexer com ele, né? Ah, então, mas aí Por que tá. conta, por Quando conta, você por conta disso, assim, o de cor até consegui resolver bem, mas quando pula pro Fusion lá, eu fico
perdido, assim, não sei nem Vamos como para é que vai aqueles trem direito. quando você aprende, é chato porque é difícil. A cabeça da gente dá um nó, não fazendo um trocadilho, né? O pessoal chama Node de nó. É, Mas o que acontece é o seguinte: o Node ele te economiza muito. Por exemplo, às vezes você precisa de 100 layers para você fazer um negócio que você faz com 10 nodes. Então, é complicado você assimilar, mas depois que você entende, aí você não quer mais voltar para trabalhar com layer, né? E eu mesmo, às vezes, eu pego pessoas que estão acostumadas a trabalhar com After Effects e tem que fazer um determinado efeito, e eu mostro como fazer no Fusion, e a pessoa no começo fica meio assim, confusa, mas quando entende, aí fica maravilhada. Sabe? Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que é excelente para fazer no Fusion, rotativo de cinema mesmo. Rotativo de cinema que você tenha, por exemplo, 4 colunas e você tenha todos os logos subindo junto com os créditos, e você pode até botar que nem no Minions, por exemplo, que você está subindo os créditos, de repente vem os Minions subindo, fazendo uma palhaçada e depois some. Para você fazer isso no Fusion é muito fácil, porque o Fusion você cria um node para controlar a velocidade de tudo. E se você precisar mudar, você muda só a velocidade daquele node, tudo vai mudar e vai acompanhar. Então, você tem, por exemplo, você trabalha com série de televisão, que você muda todo episódio, né, muda um pouco dos atores, muda um pouco da música, muda um monte de coisinha vai mudando. Você usando aquela estrutura do node que você já criou, você ajusta, você coloca lá o texto novo, só ajusta umas coisinhas e pronto, o rotativo está pronto. Então tem essa vantagem. Vale a pena aprender, é complicado, mas vale a pena aprender. A carta de cor, né? É uma coisa que é bem legal você filmar usando carta de cor. As pessoas meio que abandonam às vezes, e às vezes pensam, a gente vai filmar carta de cor, mas quando chegar no colorista já não tem a carta de cor. Geralmente eu peço, quando tem carta de cor, para o editor me separar as cartas de cor para eu poder ajudar para equilibrar. Eu vou explicar por que para vocês, né? Por que a gente usa, como que a gente usa e quando que a gente usa, né? A carta de cor. Secundárias também, né? Como é que a gente faz, que a gente tem as cores, a gente chama de primária e secundária. Secundária é quando a gente pega e faz coisas pontuais, né? Alterações pontuais, tipo assim, você vai mudar a cor de uma camisa, isso é uma secundária. Você vai reiluminar um rosto, isso é uma secundária. Sabe? Toda vez que você faz uma seleção em alguma parte da imagem é uma secundária. Então a gente vai mostrar alguns exemplos de como que a gente faz isso. Alteração de cores e luminância por curvas especiais. Tem muita maneira da gente alterar a luminância e as cores. A gente usa o básico, eu sempre aconselho também as pessoas, porque às vezes as pessoas pensam, tem um monte de ferramenta, eu vou fazer um monte de coisa aqui, e aí se complica, piora, sabe? Por exemplo, às vezes a pessoa quer fazer um monte de máscara e acertar cada coisa individualmente. Isso a gente não deve fazer, a gente deve primeiro usar o Lift Gamma Gain para equilibrar a imagem, e essas coisas secundárias a gente só deve usar em último caso, mas elas são muito importantes, né? Também a gente vou ensinar a ferramenta que nem o Color Warper, que é uma ferramenta que, não sei se vocês já usaram, que você pode arrastar, selecionar uma parte da imagem, arrastar o mouse e você muda só aquela cor. E como é que você regula isso? Como é que você escolhe a precisão? Como é que você faz? Isso é uma coisa bem legal. E também tudo isso eu vou mostrar para vocês como é que você isola também usando outros tipos de máscara. Porque às vezes você quer fazer isso num pedacinho da imagem e não quer o resto. E tem como você fazer isso, né? E tem o Luminance Mixer também, que é uma ferramenta bem interessante, como você tem um controle muito maior, e são coisas que às vezes as pessoas nem se tocam que estão ali presentes. É uma ferramenta que é meio apagada, mas é muito interessante. Outra coisa, né, o DaVinci lançou uma coisa recentemente, que inclusive foi uma coisa que foi para concorrer com o Baselight. O Baselight tinha algumas funções que o DaVinci não tinha, e o DaVinci tinha umas funções que o Baselight não tinha, mas uma das coisas que o pessoal reclamava muito quando saía do Baselight para o DaVinci era uma coisa que eles chamavam de Film Grade. O Film Grade te dava a oportunidade de você separar a tua correção
em luminância, em níveis de luminância. O DaVinci tinha isso, mas de uma maneira muito primária. Então, eles lançaram essa ferramenta que confunde muito, que chama HDR, parece que você está trabalhando com HDR mesmo de imagem, mas não é, que é justamente você poder criar várias zonas de exposição e alterar elas. E é bem interessante também para a gente fazer um ajuste fino na imagem, né? O RGB Mixer é outra ferramenta muito interessante, porque o RGB Mixer permite que você pegue o RGB, que está pronto ali, e você comece a misturar, botar elementos de uma dessas três cores básicas na outra. Então, por exemplo, eu já peguei cor de um negócio que foi filmado com esses LEDs azuis, que são... Esses LEDs são puros, sabe? Tipo de teatro. Eles não têm as frequências das outras cores. Não tem mesmo, sabe? É horrível. Então, eu peguei uma cena, por exemplo, que ela foi filmada com um LED azul desse. Então, só tinha azul, não tinha mais nada. Nada. Mas com RGB Mixer, você pode pegar um pouco do azul e botar no vermelho, botar no verde, e de repente você consegue ter cor que você consegue trazer cores que você não está vendo, né? que não existe ali, mas você consegue mexer. Também ajuda muito a gente fazer preto e branco, porque esse negócio de tirar a saturação, você fica com preto e branco muito feio, né? E o RGB Mixer tem uma ferramenta para você fazer preto e branco que nem você estivesse fotografando com filtro, em PB mesmo, né? E eu vou ensinar como usar outras coisas combinado com isso para você fazer aquele PB bonitão, sabe, de filme no ar, ou aquele PB de filme alemão, assim, bem estilizadão, sabe? Então, a gente vai fazer isso. Ou então um PB mais antigo. É um conjunto de técnicas que a gente usa, né? Também, como que a gente pensa na luminância para a gente mexer melhor na cor. Isso é interessante. Como é que você interpreta aquela imagem e você vai poder mexer melhor nela, entendendo aonde que cada coisa da cor está dentro do espaço de luminância, né? Isso é uma das coisas que acelera muito o nosso desenvolvimento, né? Os ajustes finos de luminância, né? Diminuição de brilhos específicos, né? Aí a gente vai falar também do tracking dos Power Windows, né? Das máscaras e efeitos. Como é que a gente faz acompanhar como é que você pega e faz um efeito acompanhar uma imagem. Inclusive tem técnicas que não são muito óbvias, mas você pode usar isso para efeitos que o colorista às vezes faz, vários efeitos também. Então, por exemplo, eu uma vez tive que pegar um carro que foi filmado de dia, mas era para parecer que estava anoitecendo, que ele já estava com farol aceso, só que eles filmaram de dia com farol apagado. E como é que eu fui fazer parecer que ele estava de farol aceso? Então, eu criei uma luz lá que parecia que era um farol, mas só que não é óbvio no DaVinci como é que você faz usar, a não ser que você vá para o Fusion, né? Mas você usar a parte de cor do DaVinci, como é que você faz ela acompanhar um efeito, fazer um tracking do efeito? Então, isso é uma das coisas que a gente vai mostrar também. Também a gente vai isso que é legal lá do monitor lá da escola, que a gente tem um monitor HDR, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que é trabalhar em HDR, né? Que é uma loucura, outra coisa totalmente diferente, né? E como é que a gente tem esse espaço de cor, né? Que no caso que é o REC 2020 também, como é que a gente trabalha com isso. Também os efeitos mais úteis, os OFX mais úteis. Os OFX, geralmente, eles estão presentes, a maioria deles está presente só na versão paga do DaVinci, né? Mas é muito interessante a gente ver, até porque quem quer levar isso mais a sério e quer ter um programa melhor, eu acho que o custo-benefício do DaVinci pago é bem bom, sabe? Não é muito caro, né? E ainda mais para quem quer trabalhar com isso, ele se paga muito rápido. Mas eu vou mostrar para vocês alguns desses OFX, que são, na verdade, uma linguagem de efeito que roda dentro do DaVinci. Não é um plugin simples, né? Na verdade, é uma linguagem de efeito. E mostrar quais são os mais úteis, né? Outra coisa também, como é que a gente pega e adiciona grãos de película na imagem, né? Eu vou pegar um grão que eu tenho. Eu tenho uma coleção de grãos muito grande escaneados, assim, que eu fui, ao longo do tempo, acrescentando, né? Então, como é que a gente pega e põe grão na imagem sem você usar gerador de grão do DaVinci? Você usar grão que você está pegando grão de filme mesmo e colocar.
Eu tenho um grão muito legal que é escaneado do negativo Kodak Vision, né? Que era o negativo mais usado, né? Para película. E agora que tem um certo ressurgimento da película, continua sendo mais usado. E esse grão é muito bonito, porque ele não é um grão sujo, ele é um grão limpo, mas ele tem imperfeições muito pequenas que o negativo tem, sabe? Então, ele é bem legal de usar, eu vou usar ele como exemplo lá. Também como é que a gente trabalha com mats, né? Que o mat, na verdade, quando você está trabalhando com efeito especial, por exemplo, quem vai fazer os efeitos vai criar uma máscara. E aí ele vai dar essa máscara para gente. E a gente vai usar essa máscara para recortar ali aquela sequência e poder trabalhar em cima, né? Você vai usar como um layer, mas quem vai dar isso para a gente é o pessoal do efeito. Como é que a gente trabalha com as janelas de cinema? Você vai trabalhar com desde o normal, né, que é um 77, né, que é o nosso 16:9, até a gente trabalhar com a janela bem mais fininha, né, aquela coisa mais ampla. E também como é que a gente usa material em anamórfico, porque anamórfico era uma coisa muito cara, complicada de fazer há uns 10 anos atrás, e agora tem essas lentes anamórficas super baratas, né, que dão um efeito lindo, né, e dá mais resolução, porque você está pegando a imagem lá total do sensor, em vez de você só usar uma parte quando você faz lá uma tarja lá, você está usando a imagem inteira comprimida, né? E aí você descomprime ela para você poder ter aquela imagem widescreen, né? Então, como é que a gente trabalha com isso? E quais as janelas todas de cinema? E aí, por último, a gente vai falar um pouco das entregas, né? Que são os deliverables para cinema, TV e internet, né? Então, como é que a gente faz essas entregas? Como é que o DaVinci ajuda a gente, inclusive, a fazer várias entregas diferentes ao mesmo tempo, né? E então é isso. O curso cobre bastante coisa. É, é meio é meio corrido, mas pô, é bastante informação mesmo. Quer dizer, corrido não é corrido no mau sentido, né? É muita condensação de informação. Então, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram? Paz, dúvidas vai ter durante a escola. Muitas dúvidas vão surgir, né, cara? Sim. Mas Fala. pode falar. Não, pode falar. Tranquilo. Não, só para vocês saberem que eu sou muito, eu gosto da participação de vocês. Então, quando eu estiver dando curso, qualquer dúvida pode me interromper mesmo. Não tem essa coisa de que, pô, não pode interromper. Interrompe mesmo, sabe? Aí eu esclareço na hora. Tá. E assim, essa questão, assim, por exemplo, também de trazer essa uniformidade, assim, às vezes quando eu estou corrigindo o cor, assim, algumas vezes, você vai perdendo, você começa de um jeito, o filme vai andando, É. termina de outro, eu volto, reviso, aí já fica melhor, aí eu repasso Sim, de novo. isso vai acontecendo, né? Inclusive, eu vou mostrar para vocês como é que você copia justamente o que você fez para você ter isso tudo igual, sabe? Tem ferramentas que copiam automaticamente para você o grade, sabe? E tem ferramentas que as mais fáceis que você copia na hora, porque isso é uma maneira de você manter a coisa uniforme, você copiar o que você fez e aplicar no próximo node. Mas também tem uma coisa que às vezes as pessoas querem ser técnicas demais. Eu vou explicar o que que é. Quando você está tendo uma progressão de cor, você não vai fazer com que aquilo seja extremamente técnico. Então, por exemplo, você não precisa você tem um longa-metragem, por exemplo, você não precisa que a sequência lá do final seja igual à sequência do começo, sabe? O filme é orgânico, ele vai mudando, né? E como a história vai mudando e tudo, você muda também. Se você está fazendo um documentário onde você tem uma entrevista, por exemplo, você começou com a entrevista do Dr. Jason lá, e aí você vai querer que a entrevista do Dr. Jason seja ela toda igual, e por isso tem ferramentas muito legais. Tem uma ferramenta chamada Lightbox, por exemplo, que pouca gente usa,
que você coloca o teu filme inteiro na tela, sabe, com, né, fica aquelas imagenzinhas, né, de cada cena, e aí fica muito mais fácil você copiar de diversas partes do filme para aquele documentário e você aplicar para ficar tudo igual. E outro Então, dia eu descobri que o Lightbox, você pode fazer as correções no Lightbox mesmo, sim, né? Você sim, pode habilitar, e aí já vendo todos os quadradinhos ali no Lightbox mesmo, você consegue exatamente. equilibrar, né? Achei É bem engraçado porque antigamente você só podia corrigir no Lightbox se você tivesse um painel né, de controle, né? E aí, aliás, eu vou falar também desses painéis e tudo. Só que foi tanta gente pedindo, né, que a Blackmagic botou lá as ferramentas básicas de cor dentro do Lightbox. Lightbox é genial, acelera o maravilhoso. trabalho. Você tem também um tipo de node que ele é o shared node, você pode criar esse node e tudo que você criar com esse node, qualquer mudança que você faça nele, ele vai mudar tudo. Todas as correções que você tem daquela pessoa. Então, por exemplo, se você começar a usar shared node na entrevista lá do Joaquim, e você fez a correção normal de cor e tudo, mas, por exemplo, o primeiro share node, por exemplo, é da luminância, tá? Se, por exemplo, você está trabalhando com um diretor, com um fotógrafo, e está revisando o negócio, depois eles falam, olha, tá muito legal, só que eu estou achando que, pô, tá muito claro. Depois que você já fez 1000 correções, você faz mesmo, literalmente 1000 correções, pô, você voltar atrás para refazer tudo vai dar muito trabalho, mas se você tem um share node, você faz aquele ajuste ali, então todos aqueles clipes daquela entrevista vão ajustar também. Então é bem bacana. Também depende assim né, assim, por exemplo, no filme ficção você tem essa uniformidade assim maior, né? Uhum, E de repente fazer com 2 câmeras e tal, com as câmeras sei. iguais no processo todo, né? Uhum, E também e aí quando você vai para um documentário, você pega arquivo, não sei o quê, né? sei. Você vai trazendo fontes diferentes aqui dali para achar a unidade ali Tem. sofrendo. Isso é importante, né? Até porque, por exemplo, às vezes eu sugiro, quando tem muito material de arquivo e é desconexo, por exemplo, às vezes eu pego filme que tem material preto e branco e material colorido, material preto e branco colorido. E às vezes o material é da mesma época, sabe? Então, nesses casos, eu sugiro às vezes que você adote um dos dois. Geralmente tem que adotar o preto e branco, né? Porque o resto é colorido. Mas se você faz tudo preto e branco, acabei de fazer um agora ano passado que ficou super legal, que foi isso. Eu sugeri para o diretor, falei, cara, vamos botar tudo preto e branco, a não ser a coisa moderna, sabe? Tudo quanto é material de arquivo mais antigo, vamos botar preto e branco. Ficou tão bonito que você cria uma coisa uniforme, né? Esse nosso trabalho, essa coisa artística, ela exige muito, assim, o bom gosto, a uniformidade também. E quando você começa a fazer um negócio todo, assim, misturado, fica uma coisa meio feia, né? Então também tem isso, né? Às vezes é uma questão de você tomar uma decisão de você manter uma coisa mais bonitinha, né? E aí você acaba tirando a cor. Não é uma coisa aleatória, não. A gente tem que pensar, né? Bacana, eu queria saber como... Eu não vou poder fazer a parte prática, né? Por Uhum. moro longe e tal. Mas eu vi que tem o programa de Dominando a Cor, está dentro do Fazendo Filmes Pro, não é isso? Sim. Então, esse programa acaba... Todo mundo que está fazendo cursos desse programa, trabalhando nos cursos, como que é? Eu queria entender melhor essa parte. E a gente vai fazer cor de um curta depois, no final, e dos Não, alunos. o que acontece é que, na verdade, a minha aula para o curso, fazendo filmes, é uma aula é uma aula muito condensada disso, sabe? São 2 horas de aula, se eu não me engano, né? Então é uma coisa muito rápida. O que acontece é que, geralmente, algum professor... Eu fazia isso antes, mas só que eu tenho trabalhado muito, eu não tenho tido tempo de fazer. Mas eu, geralmente, fazia acordos curtas. Como eu não tenho muito tempo para fazer, aí, geralmente, um outro professor faz, que sabe fazer.
Então, alguém vai lá e vai fazer a cor disso. E quem entende disso, né? Inclusive, se você faz esse curso de cor, você já vai saber o que pedir, que é importante, Bessa. Porque isso é outra coisa que é uma loucura. A gente, como colorista, a gente tem que interpretar o que o cliente quer dizer, que é uma coisa, às vezes você precisa usar muita psicologia, inclusive, porque você tem que interpretar o que a pessoa quer. Você tem que entender, a pessoa às vezes fala um negócio totalmente errado. Quantas vezes o cliente chega e fala assim, está muito saturado, mas na verdade não é saturado, o que a pessoa está vendo é uma coisa totalmente diferente. Às vezes a cor está muito quente, não é questão de estar saturada, sabe? Para o que a pessoa quer, sabe? Então você tem que entender o que, que a pessoa quer dizer com o que ela está falando, sabe? Porque às vezes fala a imagem está muito clara, mas na verdade a imagem não está clara. É outra coisa, sabe? Não tem contraste, por exemplo, a pessoa fala que está clara. Então, a pessoa quer mais contraste. Então é isso. A gente tem que. E outra coisa, que é muito doida, que eu não vou cobrir no curso, acho que é muita coisa para fazer, mas eu estou falando com vocês que é uma situação que é muito complicada às vezes, quando você tem várias pessoas na ilha dando opinião. Então, você tem que aprender a saber quem você vai ouvir, sabe? Porque você não pode ouvir todo mundo. Você tem que ouvir uma ou duas pessoas no máximo, sabe? E você vai saber quem são aquelas pessoas que quem você realmente vai ouvir, e o resto você nem tá nem aí, ignora totalmente. Passa batido. Eu tive uma situação que foi muito, assim, situação delicada. Mas a outra coisa também que é um problema é essa coisa do trabalho à distância para cor. Não funciona direito, sabe? Porque a gente trabalha com monitores de referência calibrados e tudo, é essencial. E as pessoas, eles não têm, sabe? E eu tive um problema isso foi antes do trabalho remoto, na verdade, foi bem antes. Eu estava trabalhando com uma diretora de São Paulo, para um programa de reality, até que era até bem, tinha bastante audiência. E esse programa, eu estava aqui no Rio, né? A fotografia foi aqui no Rio, a produtora era no Rio e ela estava em São Paulo. Só que ela não queria vir, sabe? A produtora pagava passagem e tudo e ela se recusava a vir, né? E ela ficou a série inteira, eram 3 episódios. Os 3 episódios ela não deu opinião nenhuma. Nenhuma, nenhuma, Deixa nenhuma. livre. Era para o Discovery Channel, quer dizer, não era produção só nacional, era uma coprodução estrangeira. Na verdade, quem manda é o pessoal do Discovery, né? E aí, pô, eu fiz o acordo, o negócio ficou lindo, sabe? E aí, depois estava tudo pronto, essa diretora resolveu se meter no negócio. E ela chegou e ela falava as coisas mais absurdas, sabe? Ela falava, a sequência tal tá muito verde. E eu vi aqui no meu monitor, não estava nada de verde. Aí a próxima sequência, não, mas a outra tá magenta. E não estava magenta, estava tudo lisinho, equilibrado. Até que eu cheguei para ela e eu perguntei para ela, vem cá, você está assistindo isso onde? Ela falou, eu estou assistindo no meu laptop positivo. Aí eu falei, não, vamos parar por aqui agora. Eu não vou escutar mais nada que você está falando. Você vai ter que vir aqui na ilha para você ver aqui, porque você não tem referência nenhuma. Você está com um computador horroroso, sabe? Mas eu assisto tudo do YouTube aqui. Pô, você faz coisa para televisão. Você quer o quê? Né? Não é assim essa zona, né? Aí eu liguei para a produtora e falei, ó, parei, sabe? Eu não vou continuar enquanto essa mulher não vier aqui. Aí ela ficou brigando, 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 que ela queria mais contraste, queria mais contraste, queria mais contraste. E eu estava num ponto que não dava mais para contrastar, sabe? Ia perder muito sinal, ia ficar horroroso. E aí eu fiz uma sequência que ela queria contrastada. Bom, quando ela veio para o Rio, eu cheguei e falei para a produtora, eu quero a pessoa do Discovery responsável por esse projeto aqui na ilha. Sabe? Eu só vou também continuar se estiver assim. Então veio essa diretora, veio o pessoal da produtora daqui do Rio e veio essa mulher da Discovery. Aí o DaVinci tem a vantagem de você poder fazer versões diferentes, né? Então quando a pessoa chegou, aí eu fui mostrar o play assim da versão da diretora. Aí a mulher do Discovery na mesma hora falou:
nossa, isso tá super contrastado, tá horrível. Aí eu cheguei, botei a minha versão, falei, e essa versão aqui? Tá maravilhosa, nossa, é isso que eu quero. Aí eu olhei para a cara do diretor e falei, bom, então tá resolvido, a reunião acabou e vamos todo mundo embora. Aí acabou mesmo, acabou naquela hora. A reunião demorou 10 minutos. Aí pronto, resolveu. Mas é isso, eu tenho que saber com quem. Se eu fosse ouvir a diretora e fosse ouvir a outra, fosse ouvir isso aqui, pô, eu ia ficar maluco, né? E o negócio não acaba nunca. Era mais fazendo por Zoom. Às vezes você faz essas reuniões por Zoom. Aí Então, pior ainda, o Zoom. pois é, essa coisa agora de fazer remoto é um problema sério, sabe? Então, a gente tem que ter, tem até plataformas que são fáceis. Inclusive, eu fiz uma outra série agora, não sei se vocês viram essa série, chama Era dos Humanos, que é com o Marcos Palmeira apresentando. Muito legal essa série, muito legal. A produtora é em São José dos Campos. E a série é muito, muito, muito maneira, sabe? Muito bonita. Mas eu estava com esse mesmo problema. A gente começou durante a pandemia lá e ela também remota lá e a gente não estava batendo, sabe? O que ela estava vendo lá, pelo que ela descrevia, com o que eu fiz aqui. Aí, como eu fui para São Paulo, aí eu falei para ela, olha, se você me pegar, eu vou aí e calibro o teu monitor, porque eu quero que você pelo menos tenha, a gente não vai dar certo, a gente vai ficar batendo cabeça, ou você confia plenamente em mim, ou então a gente vai ficar batendo cabeça, eu prefiro calibrar o teu monitor aí a gente vai falar a mesma língua. E ela não tinha um monitor maravilhoso, mas tinha um monitor decente. Então, do dia que eu fui lá e mexi, nunca mais ela ficou falando coisas que não tinham nada a ver com o que a gente estava trabalhando, né? Uhum. Mas é difícil, por exemplo, um negócio que funciona bem é o iPad Pro. O iPad Pro, ele é super calibrado, funciona super bem, não tem problema. Esses MacBooks M1, M2, M3 também são excelentes, sabe? Mas tem outras, tem computador que é horrível, né? A única E o coisa... DaVinci agora. Não, Hã? desculpa, é que o DaVinci agora tem um programa que transmite, né, para iPhone, iPad, Sim, que aí dá mais segurança dá também, mais né? segurança, mas mesmo assim, onde a pessoa está assistindo é complicado, né? Luz, né? Pois é. Então, mas é isso, a gente tem que lidar com isso, né? Trabalhando remoto. Mas tem muito cliente que trabalha. Por exemplo, eu faço muita publicidade remota. A publicidade é muito mais tranquilo, porque a pessoa geralmente, publicidade hoje em dia é para rede social, né? Uhum. É para essas plataformas, né? De streaming, essas coisas, não de streaming de streaming de TV, mas streaming Uhum. de internet, né? Então é muito mais fácil, porque a pessoa pelo menos está vendo no monitor ali que é sRGB ali, que é legal. Geralmente os clientes de publicidade têm uma monitoração legal, não é monitoração Uhum. vagabunda, então é tranquilo. Aí eu faço, eles aprovam e a gente faz as mudanças que têm que ser feitas e acabou. Mas é uma das coisas que é importante a gente ter uma monitoração decente. Mas é uma pena você não poder vir, Ricardo. Eu tenho vários alunos que vêm, assim, eles conseguem vir, fica assim um dia no Rio, É, mas também as passagens aéreas estão absurdas de cara, né? tão caro, né? Não, eu Tá- até pensei aqui, fui ver se dava, mas é difícil. São 2 sábados, né? são 2 sábados. Tá muito É, caro, tá, realmente agora tá bem difícil. é. E aí vai ser logo depois do carnaval, não é isso? Uma coisa assim. Eu acho que Pois é, e seria mais fácil assim se desse para comprar com antecedência é, é nessas uma época ofertas, ainda mais. É ofertas. uma época que as passagens estão caras, a hospedagem está cara. Pois é uma pena, né? Mas tem outra coisa também, se você não puder agora, já que você fez esse primeiro módulo, se você quiser fazer só o segundo módulo, outra vez que eu Mais dei o para curso, frente. não tem problema nenhum. Também já aconteceu com um aluno meu, de fazer um módulo e depois, alguns meses depois, vir ao Rio e fazer, que é uma experiência legal, sabe? Ô Paulo, Hum, ó, vai cair dia 2. É porque eu estou contando aqui, são 6 encontros, né? aham. Nas quintas-feiras, aí o último vai ser dia 22. E aí, no caso, pula uma semana, e no caso seria 2 e 9, é isso? De Olha, março?
Eu não 9 sei, de março. eu não sei te dizer aqui agora, eu estou sem essa tabela aqui. Tá. Mas se você entrar em contato, você pode ver lá, né? Tá lá no site, eu acho, a data certa. Não, não fala só a data do início, né? Na verdade, e Aham. não coloca. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, assim, né? Até de repente fica bom aí pro Ricardo também. Porque, assim, dois sábados separados, para quem está fora, é uma missão, né? Aham. Então, assim, se de repente, aí com a produção e Fazer tendo a sua sábado e domingo, possibilidade, né? sábado e domingo, cara, O problema de fazer sábado e e domingo, harmonizava aí legal aí para a quem. gente chegou a fazer isso. É que é muita coisa, e as pessoas saem Né? tontas. Mas tá na Mas, conta, né, cara? Tá na mas é conta. uma coisa que a gente pode pensar. Eu vou conversar dependendo do número de alunos que tiver e tudo, e a viabilidade aqui. E tem outra coisa também que acontece, é o seguinte, a gente usa lá, a gente tem um espaço muito bom lá, mas a gente usa aquele espaço muito como cenário também, sabe? A Então, galera filma também. O pessoal tem que filma também lá, ver, né? tem que ver se vai ter filmagem, que acontece muito, por exemplo, de eu dar aula no sábado e estar filmando no domingo, sabe? Então tem que ver se no determinado, se vai coincidir de ter filmagem nessa época, para poder viabilizar isso. Daria para você, Ricardo, se fosse assim, condensado? Dá, aquela coisa que o Paulo falou, é muita coisa para 2 dias seguidos, assim, né? Mas fica bem mais em conta, né? Viabiliza mais, né? É, Porque senão eu mesmo, por exemplo, né, trabalho durante a semana. é, Então, eu teria que sair Aham. daqui e voltar e voltar. É bem pesado, né? Vamos ver aqui. Eu tenho que conversar com o pessoal que está organizando e ver se é viável fazer isso, né? Se tem essa possibilidade, se vai ter filmagem, tudo, e ver quantos alunos vai ter, porque também depende muito disso, né? uhum. Mas se for possível, por mim, eu posso fazer. Eu tô na missão de fazer o programa, né? Assim, eu já Aham. fiz um de edição da Tainá, né? Ah, legal. Um A tempo Tainá é ótima. atrás e tal. E aí eu tô na missão de fazer o programa inteiro, mas aí eu tô nessa dúvida em relação a esse módulo prático, assim, né? Aham. Eu tô meio que fazendo as contas e tal, ver se dá. Se tiver como, né? Se de repente, por exemplo, é 2 e 9, né? Sei lá, se puder fazer um 9, 9 e 10, por exemplo, entendeu? Vamos ver. E jogar uma semana para frente. Enfim, estou jogando aqui como opção aqui para Não, mas é prestigiar legal aqui você falar os isso, e fora, a gente os fora do geralmente, Rio, né? Os fora do Rio. pois é, a gente geralmente tem muito aluno daqui e tem também, a gente tem muito aluno de São Paulo. São Paulo é mole, né? Pega Pelo um lado, ônibus, é, acabou, né? Mas quem está mais longe é mais complicado, né? Tá. com certeza. Beleza, então. Bom, então é isso, gente. Maravilha. Bom falar com Obrigado, vocês. Paulo. E é muito bom ter vocês como alunos e espero que vocês aprendam bastante. Maravilha. Assim Então, será. abraço grande para vocês aí. Boa noite. Um Valeu, gente. abraço. Mas, Paulo. Valeu, Ricardo. Até mais. Valeu. Falou.